Amém. Boa noite. A graça e a paz para todos. Sejam bem-vindos, aqueles que nos visitam. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Está um tempo bom hoje, Eu estava até falando para a menina, nossa, minha mão está fria porque eu vou pregar, mas literalmente já estava de qualquer jeito, Então não tem nem como mostrar o meu temor de estar aqui. Mas amém. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado nessa noite. E o tema da nossa palavra hoje é a imensurável glória de Deus. Por que imensurável? Você consegue medir ou ter noção do tamanho da glória de Deus? O que é a glória de Deus? O que ela é capaz de fazer? O que ela é capaz de transformar? Não temos dimensão da glória de Deus. E esses dias eu lendo sobre o assunto e pesquisando, e acaba que nos frustramos quando a gente procura e não encontra algo que consegue mensurar o tamanho da glória de Deus. Só que graças a Deus que é uma frustração abençoada, Não é aquela frustração que você fica triste, nossa, acabou minha vida, não. Fico feliz por não conseguir medir a glória de Deus, porque é tão grande como ela é, ao ponto de perdoar pessoas como nós, de amar pessoas como nós, que jamais deveriam ser amadas e jamais deveriam ser perdoadas como nós somos, porque erramos e pecamos contra esse Deus diariamente, mas o amor dele é gigantesco por nós. E o versículo que eu quero que vocês abrem lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Inclusive é a palavra do tema da campanha. Há poder no nome de Jesus. Filipenses 2, do 9 ao 11. Deixa eu ir, Davi. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo para Ele, toda honra, toda glória, todo poder, somente a Ele. A glória de Deus é extremamente gigantesca, ao ponto de não podermos mensurar o tamanho da sua força, da sua luz, do seu poder. Você consegue mensurar algo tão grande como a glória do Senhor? Não conseguimos. Poderia juntar todos os adoradores que existem no mundo. A segunda pesquisa que eu não pesquisei, mas alguém me falou que no Brasil nós chegamos a ser mais de 50 milhões de evangélicos. Isso, mais de 50 milhões de evangélicos. Devia ter fazendo uma grande diferença na nação, Mas, pegando todos os adoradores das nações, no Brasil nós somos mais de 50 milhões, e juntando todos os adoradores, juntando todos os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciões, os 4 seres viventes, para começar a adorar o Senhor, e mesmo assim, não chegaríamos nem aos pés dele, com tamanha a glória do Senhor, para você conseguir imaginar o tamanho do poder desse Deus. Não conseguimos imaginar que glória é essa, ao ponto de que nós começamos a perceber que glória é essa, que poder é esse, mas que eu não usufruo dele, eu não vivo essa glória, eu não vivo esse poder. Porque todas as coisas ruins acontecem comigo. Não quero dizer que a sua caminhada cristã também não vai ser ruim, que não vai ter dificuldades, não vai ter obstáculos. Vai sim, que a nossa caminhada cristã, ela acontece isso, de fato acontece. Problemas vão acontecer, mas isso tudo é para o nosso crescimento. Me conta algum homem de Deus ou mulher de Deus que cresceu diante de uma festa, diante das suas contas cheias de dinheiro, com automóvel na garagem, tudo muito bem, todo mundo feliz. Não, o homem de Deus e a mulher de Deus cresce debaixo das dificuldades, das tribulações. Mas quando eu falo de mensurar a glória de Deus com a nossa vida,
É a diferença que nós estamos fazendo em meio à nação, em meio à nossa casa, em meio à nossa família, junto dos nossos vizinhos. Se nós representamos tanta glória do Senhor, nós representamos tanto poder de Deus, então por que não mudamos? Por que não transformamos vidas? Se há poder no nome de Jesus, e se eu sou filho desse Deus, então por que eu não reflito essa glória? Por que não reflete essa glória em mim? Se há poder no nome de Jesus, mas há poder nele, né? Não em mim. Tudo bem, concordo com você. Mas a partir do momento quando você é filho, a glória do Senhor resplandece sobre a sua vida. E você se torna filho. E você se torna luz do mundo e sal da terra. Para mudar o conceito, para mudar tudo que existe de ruim nessa vida. Quando falamos de poder no nome de Jesus, de fato, há poder e jamais se esgota. Um Deus que jamais faltará poder e glória. Toda fonte e luz vem dele. E vamos falar de algumas coisas, né, de poucas que Deus pode fazer através da sua glória, através do seu poder. Primeiro, Ele é o único que pode salvar a sua vida. Não existe outro caminho, não existe outro Senhor que pode te salvar. Não existe outro meio que possa transformar a sua vida ou salvar a sua vida. Somente através do único que é digno, somente Ele. Só Ele tem poder para salvar a sua vida. Isso aqui é um dos benefícios da glória de Deus. Nem um homem, nem um santo, ninguém pode chegar ao Pai a não ser através de Jesus e através do seu poder. O sangue de Jesus ou o nome de Jesus tem poder para salvar a sua vida. Salvar de quê? Da condenação eterna. Salvar das consequências dos nossos pecados. Esse é o poder do Senhor. O poder do sangue de Jesus. O poder do nome do Senhor. E o que nós temos feito com esse poder? O que eu tenho feito com essa glória? O que eu tenho feito com Ele? Se Ele é o único que pode salvar vidas. E quem o Senhor escolheu para salvar vidas? Eu e você. O Senhor escolheu eu e você para salvar vidas. Nós somos como corpo de bombeiro, né? Existe o comandante, nós somos os soldados. O comandante mandou nós salvar vidas. Só que nós estamos todos dentro da base e não queremos sair para salvar vida nenhuma. Porque o que importa é minha vida estar salva, mas não a do outro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Lá em Atos 14, 12. Somente Jesus tem o poder para salvar a vida de todos os homens. A Bíblia fala sobre a promessa de um homem que nasceria para salvar o povo dos seus pecados. Somente Jesus Cristo pode nos salvar de todo o pecado. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se vocês viram uma pregação esses dias do pastor Celso. Esses dias eu estava até conversando com ele. Todo dia eu fico pensando sobre isso. Ele estava fazendo os cálculos, né, sobre a promessa do novo céu, né, para os cristãos que vão ser salvos. Ele fala de não sei quantos pavimentos para cima, e diz que cada pavimento chega a ter mais de 1 bilhão de casas, e cada casa tem mais de 1.000 metros quadrados, onde Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas, vou te preparar um lugar. Você já se imaginou morando neste lugar? Eu acho que vai sobrar casa e não vai ter tanto crente para morar nesse lugar. E é o lugar que Deus quer te salvar e quer te levar. É o lugar que Deus que quer transformar a sua vida, quer mudar a sua vida. Mas para isso, Ele quer salvar você e os seus. E você tem entregado a sua vida para Ele? Você de fato entregou ou você ainda está no comando da sua vida? Se eu fosse olhar aos olhos humanos, isso falando de mim, eu tinha vários motivos para não estar mais no caminho. Por tantas frustrações, por tantos caminhos que eu tentei,
Eu falo em questões de mudança de vida financeira, de buscar sonhos, e sempre me frustrando, porque eu estava esquecendo que o meu objetivo é o reino. Se Deus me chamou para a obra, eu tenho que me dedicar àquilo ali. E eu estava tentando traçar outros projetos, e eu nunca vi alguém quebrar mais empresa do que eu e minha esposa, né? Vou pôr ela incluir. Quebramos várias empresas, já montamos lojas e lojas, umas 3 lojas, 4 lojas, né? Montamos confecções, mas todas Deus não permitiu. Eu estava falando para ela, mas quando apareceu a oportunidade de fazer visita, para fazer a obra, nossa, apareceu carradas. Então nós entendemos que esse é o projeto do Senhor para nossas vidas, é salvar vidas, é evangelizar, é anunciar, porque não há mais tempo. Então, olhando aos olhos humanos, eu tinha motivos, mas o meu Deus não é culpado pelos meus erros, pelas minhas escolhas. Ele não é. Quem é culpado pelas minhas escolhas sou eu mesmo. Mas mesmo diante das minhas frustrações, toda honra e glória para Ele. E eu tenho que entender isso, que Ele é o único que pode salvar vidas. Ninguém merecia a salvação oferecida por Deus por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus, porém a iniciativa da salvação ela é divina. É Deus quem quer salvar o homem dos seus pecados, e não o homem que deseja ser salvo. Você está aqui, ou você gera algo no seu coração quando você está na sua casa, não é porque você quer, mas é o próprio Deus, o Espírito Santo está te convencendo que você precisa ser salvo. Não é você que está fazendo as escolhas. Quando nós falamos alguém quer aceitar Jesus, de fato, é Ele que te aceitou primeiro, antes de você erguer a mão, porque Ele te amou primeiro, Ele morreu primeiro por você, Ele sacrificou. Antes da fundação do mundo Ele já tinha te projetado, Ele já tinha te criado. Você já era projeto e plano dEle, você querendo acreditar ou não, você era projeto de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, você é a imagem e semelhança dEle. Satanás tentou ser imagem e semelhança dele, queria copiar tudo que é dele, mas não conseguiu. Foi e olhou para você e te amou e apaixonou por você, e disse que você era imagem e semelhança dele. Aí sim. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender que Ele me salvou e precisa salvar mais pessoas. Você não escolheu, Ele te escolheu. Se você está aqui nessa noite, porque Ele escolheu você, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus te escolheu para ser salvo, para morar na casa do Pai, na casa eterna. Você foi escolhido, você é amado. Eu não conto com felicidade, nem com glória humana do meu passado, o que eu já passei no meu passado. Mas eu vejo tanto que eu já andei pelo vale da sombra e da morte, pela condenação eterna. Quando no meu passado eu era envolvido com droga, envolvido com tráfico. Tanto que isso eu fico lembrando hoje, com vários momentos da minha vida que eu poderia ter sido morto, Deus foi lá e cuidou. Várias situações Deus foi lá e cuidou. Se eu tivesse morrido naqueles dias, se eu tivesse sido assassinado, imagina onde eu estaria hoje. Eternamente sem Ele. Mas glorificado seja o Senhor pela minha vida, porque um dia Ele me salvou, e hoje eu entendo que eu preciso salvar pessoas, não eu, mas anunciar aquilo que Ele fez através da minha vida. Sabe, a única coisa que o meu passado serve hoje para testemunhar para outros que estão passando pela mesma dificuldade. E é interessante como eu passei pelo vale da sombra e da morte. Quantas dificuldades eu passei, quantas situações de ser preso eu fui, graças a Deus eu nunca fui. Até perseguido eu fui. Até motivos de me matar tiveram. Mas Deus nunca deixou. Porque Deus tinha um projeto para a minha vida. E eu tenho certeza que Ele tem um para a sua casa, para você e para a sua família. Então você tem que entender isso. Olha para o seu passado, olha onde você estava, ou onde você está hoje, e aonde Deus quer te levar, aonde você quer chegar em Deus.
Como você se vê daqui 5, 6, 7 anos? Ou você só veio buscar uma bênção? Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem sonhos, tem projetos muito maiores para a sua vida. Não é só isso, tem muito mais. Existe muito mais que isso. Existe muito mais. Existe mais coisas que Deus quer fazer através da sua vida e para a sua vida. Deus nos prometeu. Deus nos prometeu várias coisas. Que jamais mendigaremos o pão. Que no mundo teremos aflições, mas nele não. Mas tem de bom ânimo, né? Que Ele vai nos dar a paz que vem dEle. A paz que vem de Cristo. O mundo pode estar em dificuldade, mas quando estamos em Cristo, temos a paz dEle que nos conforta. O mundo não pode nos oferecer, o mundo não pode nos consolar, somente Ele. Incrível que só Ele tem um consolador, né? Que é o Espírito Santo. O mundo não tem. O mundo só tem acusadores, dificuldades, frustrações e morte. Mas aqueles que estão em Cristo têm vida, têm o Espírito Santo. Há poder no nome de Jesus para a sua vida hoje, assim como aconteceu com Zaqueu. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Você estava um dia perdido? Ou você está se sentindo perdido hoje? Entrega a sua vida para esse Jesus. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer te salvar da condenação. Ele quer te salvar de você mesmo. Quer salvar de todo o mal contra a sua vida. A vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma depois do seu encontro com Jesus. É incrível. Pergunta a pessoas que realmente, de fato, teve um encontro com Jesus, como que a sua vida foi transformada. Exemplo de quantos homens, né, na minha adolescência, quando na verdade eu era adolescente, não, era criança, né? Quando eu morava ali na 22, o pastor Guido passava para ir para a feira, eu acompanhava ele. Você lembra disso, pastor? Posso falar do testemunho do passado? O pastor Guido não era cristão, e ele passava com latinha de cerveja, eu ia com ele lá para a feira. Aí um dia, quando eu vi o pastor Guido na igreja, eu falei: gente, o pastor Guido converteu. Que incrível. Como que Deus pode transformar? Sabe? Então assim, Deus transforma. Quantos amigos meus vi indo para a igreja? Pastor Josimar, né? Hoje aliás, o bispo Josimar. Nós éramos era vizinho de rua, existia briguinha de rua uma com a outra, né? Existia o pessoal da 23, a minha era da 22, e o bispo era dessa rua de cá. Aí quem imaginava que o bispo seria hoje, que ele é um grande homem de Deus? Porque Deus transforma, Deus muda. Ele mudou a mim, pode mudar você. Não que eu seja pior ou melhor que você, mas Deus pode transformar a sua vida e sua casa. Deus chegou na casa de Zaqueu, e naquela casa, quando ele teve um encontro com Deus, ali houve salvação. Segundo, o poder do nome de Jesus pode torná-lo filho de Deus. Olha que privilégio. Você pode se tornar filho. Você não é mais criatura, você não é mais criação. Você pode se tornar filho de Deus. Você pode chegar diante da sua oração e dizer: Pai. Você não é mais órfão. Você tem um pai para te amar, para cuidar, para te proteger, para te dar conselhos, para mudar a sua história. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem de vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus. Deus veio por você, e você pode se tornar filho. Muitas pessoas, não sei se vocês já ouviram isso, né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Alguém já ouviu isso aí na rua? Ah, mas nós todos somos filhos de Deus. Lamento dizer, mas não. Somos criatura. Somos filhos de Deus a partir do momento em que eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador.
e que não existe outro além dele. Aí eu me tornei filho e cordeiro de tudo que é dele. Aí eu passei a ser filho. Mas por enquanto, quando eu não recebo esse Jesus, eu sou criatura. Então o poder de Jesus pode transformar e pode torná-lo filho de Deus. Pela promessa somos justificados pela fé, e pela fé somos feitos filhos de Deus. Não somos justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não somos aceitos na família de Deus por nós mesmos, mas somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem fé em Cristo Jesus? Você é filho de Deus? Você crê que você nasceu, é uma nova criatura em Cristo Jesus? As coisas antigas já se passaram, eles que fizeram nova? Amém? Somos filhos de Deus. Muitos de nós, no físico, podemos ser órfãos de pai e mãe. Hoje eu sou órfão de pai, mas humano, mas eu tenho um pai perfeito que é Cristo. Um pai que jamais me desamparará, jamais vai me deixar, jamais vai falhar comigo, jamais vai deixar faltar o pão de cada dia na minha mesa. Esse é um pai perfeito. E quantos de nós ainda somos órfãos de Deus? Não porque Deus não quer, mas é porque nós não tivemos a coragem de dizer: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser transformado, eu quero que Jesus entre na minha casa, transforme a minha vida, mexe nas minhas feridas, cura minhas feridas, cura meus problemas, minhas dificuldades. Quantos de nós estamos passando por dificuldades, por problemas, mas não temos coragem de dizer para esse Deus? Muitas vezes buscamos conselhos em tudo e em todos, mas esquecemos que Jesus é o nosso maior conselheiro. Buscamos recursos em tudo, muitas vezes dizemos: agora só Deus para fazer. Não, era Deus desde o início, era para ser Deus desde o começo. Mas o problema é que nós achamos que Deus é depois, ou Deus é por último. Mas quando nós fazemos assim é porque não acreditamos no poder de Jesus, não acreditamos no seu poder, na sua glória. Não acreditamos. Se eu estou numa campanha, há poder no nome de Jesus? De fato há poder. É um poder que é inesgotável, não acaba, jamais cessa. Olha os milagres que Jesus já fez. Sabemos que por causa de muitos homens aí, malfeitores que usam o evangelho para enganar as pessoas, com enganos de milagres, acaba que atrapalha a nossa fé. Mas Jesus também nos avisou que muitos viriam em teu nome, né? Muitos fariam milagres aí, ou não milagres, né? Ou muitas mentiras. Tudo foi alertado por ele, para que jamais fôssemos enganados. Realmente existe mesmo. Muitas profecias, quantas profecias já recebemos? Quem busca muita profecia, muitas vezes ouve o que não quer, né? Eu já aprendi isso demais. Quem muito busca, às vezes ouve o que não quer. O seu maior profeta tem que ser Deus. É Ele que vai te dar a direção, o caminho que você precisa trilhar. Não estou desfazendo nem de profecia, nem de profeta, não. Existem muitos homens e mulheres de Deus que eu acredito, que eu confio. Na nossa comunidade tem muitos homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. Estou dizendo que esses escândalos afora que nós temos visto por aí, principalmente por causa do dinheiro, por causa dessa prosperidade mentirosa que não existe, né? Essa teologia da prosperidade, né? Que você vai vir para as coisas de Deus, que você vai vir para o reino, que a sua vida vai ser mudada. Vai sim, verdade, mas o que vai te mudar é de dentro para fora, não seus bolsos, não sua casa. Isso são consequências da nossa caminhada com Cristo. Existem milhares de promessas para nós, não estou dizendo que não tem, mas essas promessas que contam aí fora são fábulas. A Bíblia diz que no mundo sim teremos aflições. A nossa caminhada, o bispo pregou sobre isso, sobre tribulações,
sobre a alegria nas tribulações, dificuldades, né, nas tribulações. Existe, sim. Eu não vou mentir para você, a caminhada é árdua, mas lá fora é muito pior. Fico triste quando eu fico sabendo de uma pessoa que morreu sem Cristo. Sempre num velório, alguma coisa eu pergunto: a pessoa teve a oportunidade de aceitar Jesus? Quando eu fico sabendo, eu me acalmo. Mas quando eu fico sabendo que não teve oportunidade, eu fico angustiado de alma, porque mais uma vida se foi, e eternamente sem Cristo. Morreu sem Cristo, eternamente sem Ele. Eu sempre fico, desculpa a palavra, mas viajando naquela parábola do rico e de Lázaro, quando Jesus contou, acho que está lá em Lucas capítulo 13, eu acho que é isso mesmo, quando fala que os dois morreram, e Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para a eternidade, foi para o paraíso, e o rico foi queimar no inferno. E Jesus contando isso, e o rico pediu para que Lázaro tocasse a língua dele, tocasse na água e tocasse na língua dele, porque ele estava em tormento eterno. Tormento eterno. Isso Jesus contou há mais de 2000 anos atrás. E eu creio que essa parábola é uma história verdadeira. Aí você imagina aquele homem que morreu naquela época, estava queimando no inferno, e você saber que ele está queimando até hoje, e ele vai queimar para todo sempre, porque morreu sem Cristo eternamente. E a Bíblia diz que o inferno é terrível, mas não é um lugar para nós. Cristo diz que na casa dele tem muita morada. Ele escolheu você para ir para lá. Faça a sua escolha hoje de morar com Jesus, de viver, de eternizar com Ele, de fazer uma aliança, de escrever seu nome no livro da vida, de pregar para quem não conhece, de anunciar como se hoje fosse o último dia. Não deixe de fazer. Então Deus tem poder para te tornar filho. Terceiro, o nome de Jesus tem poder para derrotar as ações do diabo. Estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, lá em Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Te deu autoridade para expulsar demônios. No nome de Jesus você pode expulsar, você tem autoridade, Ele te deu. Se você é filho de Deus, se você se tornou filho dele, você tem autoridade para isso. Tem gente que acha que quando uma pessoa fica endemoniada em determinado lugar, tem que chamar o pastor, tem que chamar alguém com experiência. Não, Deus deu autoridade para você. Aqui não está falando que é um dom, não. Ele deu autoridade para você. A partir do momento que você se tornou filho de Deus, você tem autoridade para expulsar demônio. Se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, se você crê no poder dele, você pode expulsar demônios. Então Ele te deu autoridade. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Esses dias no discipulado achei interessante que as pessoas acreditam que, como aconteceu lá com Jó, né, que o diabo, né, ia diante de Deus e questionava Deus sobre Jó. As pessoas hoje muitas vezes acreditam que o diabo ainda vai diante de Deus para questionar sobre os seus pecados. Não existe isso mais, meu irmão. O diabo não tem mais autoridade, porque a cruz e o sangue já pagou. O diabo não tem autoridade para reivindicar nada de você. O que te condena são nossos pecados e nossa consciência quando erramos com Deus. O diabo não vai diante de Deus reivindicar nada que é seu, porque o que foi reivindicado já foi pago na cruz. O sangue já foi derramado. O diabo não tem que mais reivindicar nada da sua vida, nada de você. Ele não tem poder nem autoridade para isso mais. O que te acusa são nossos pecados, nossas ações e nossa consciência. É ela que nos acusa quando pecamos e erramos contra Deus. Nós temos que ser homem e mulher de Deus quando erramos e pecamos, erguer a cabeça e continuar. Durante a nossa caminhada nós vamos errar sim, nós vamos pecar sim, que não somos perfeitos, não somos, vamos errar durante a caminhada. O diabo é aquele mesmo que te conduz ao pecado e é o mesmo que vai te acusar, mas ele não tem poder para te condenar. Ele quer te tirar do propósito, quer te tirar do alvo. E quantos homens e mulheres de Deus, porque pecou ou porque errou, não, eu vou desistir, eu não quero mais, porque eu pequei ao ponto que eu estou envergonhado. Não, o cair do homem, mas o levantar de Deus, Deus quer te erguer.
Deus quer te levantar. Não aceita acusações do diabo, não aceita a condenação dele. Quantos de nós, muito tempo que está na caminhada cristã e nunca errou, que às vezes até se envergonhou dos seus erros, envergonhou até dos seus pecados que cometeram durante a caminhada, mas não desistimos, sabe por quê? Porque nós entendemos, porque se eu estiver lá fora é pior ainda, mas através do poder, através do sangue de Jesus eu posso continuar, porque o sangue é automático, Ele já me perdoa. A partir do momento que eu entendi e arrependi dos meus erros, acabou. O sangue já sanou aquilo ali. Já estancou todo o mal contra a minha vida, toda a condenação. Então Ele derrota todas as ações do diabo contra a minha vida e contra a sua vida. O diabo não tem mais poder sobre você nem sobre mim. Entenda isso. Não aceita mais as acusações do diabo. O diabo quer o tempo todo nos acusar dos nossos pecados, dos nossos erros, jogando na nossa cara o que nós fizemos. O tempo todo você percebe que na sua mente, o tempo todo nós esquecemos do alvo, nós esquecemos do foco, do propósito do Senhor e aceitamos todas as acusações de Satanás na nossa vida. Todo dia nós aceitamos. E quando aceitamos, agora eu não vou orar mais porque eu cometi esse erro. Agora eu não vou ler mais a Bíblia. Eu errei, eu não vou jejuar. E vai largando de mão daquilo que é de Deus para a nossa vida. Caiu, levanta, tropeçou, passa um curativo, mas vamos embora. Não aceita mais condenação do diabo, não aceita mais as ações malignas. Segue em diante. O sangue de Jesus tem poder para te livrar e derrotar todas as ações do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Entenda isso. O nome de Jesus é uma arma ofensiva que serve para atacar o inimigo. Essa arma também é utilizada para frustrar os planos forjados no inferno contra nossas vidas. Você acha que enquanto você tiver vida nessa terra, você acha que o diabo vai desistir de você? Não vai. Mas Deus também nunca vai desistir de você. E jamais desistiu de você. Deus nos criou para a honra e glória do nome dEle. Ele te criou para que nós conseguíssemos envergonhar Satanás através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através da nossa caminhada. Quando Jesus pediu que você levasse um tapa, desse outra face, não era para nós nos humilharmos, sim, para que nosso ego caia, mas para que o nome dele seja glorificado e que Satanás seja envergonhado e que as forças malignas caiam. O povo naquela época, os discípulos, os apóstolos naquela época, antes de fato de conhecer Jesus, eles esperavam um Jesus que viesse destruir Roma, que viesse acabar com tudo, fosse um herói igual a gente vê hoje, um Thor, um Hulk, Eu ia falar He-Man, He-Man. Eu ia falar isso, não, He-Man não tem nada a ver com essa época, Eles achavam que ia vir esse, só que veio um Jesus manso, humilde de coração. Um Jesus que era capaz de perdoar as maiores ofensas, um Jesus que era capaz de perdoar as maiores agressões. Depois que eles perceberam isso, eles começaram a seguir de fato esse Cristo e servir Ele de fato como Ele era. E começaram a dar seus testemunhos. E depois que Pedro converteu e ele entendeu os propósitos de Deus, a primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 pessoas. Então, quando nós começamos a entender, de fato, o nome de Jesus tem poder, de fato, o que é o sangue de Jesus, vamos ser capazes de transformar vidas. A sua pregação não vai ser mais a mesma. Quando você entender quem é Cristo na sua vida, o que Ele é capaz de fazer, você não vai ter mais problema em casa. Você vai pôr todo demônio, todo principado, toda potestade para fora da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Entenda isso. Paga um preço de oração e jejum, mas não aceita. Se a Bíblia está me dizendo que o nome de Jesus tem poder para derrotar as ações malignas, então Ele tem poder para sair da minha casa. O sangue de Jesus tem poder para tirar todas as ações malignas da vida dos meus filhos, da minha família, do seu casamento, dos seus sonhos, dos seus projetos.
A tentativa de Satanás é sempre frustrar os projetos de Deus na sua vida, de usar família, de usar filhos, de usar tudo para nos desanimar no meio do caminho. Mas não aceite, diz para o diabo: basta, chega. O sangue de Jesus tem poder para derrotar tudo e acabar com tudo. Mas nós temos que crer, nós temos que acreditar de fato nesse nome. Como eu disse agora há pouco, somos mais de 50 milhões, porque há tanta maldade ainda dentro do Brasil, porque nós como igreja não tivemos atitude de igreja. Se nós soubéssemos que a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, não pode prevalecer. Muitas vezes tem prevalecido porque não acreditamos de fato no nome de Jesus, não temos fé naquilo que Ele representa. Se você quer ter fé e acreditar no nome de Jesus, assiste um filme um documentário de biologia. Você vai começar a ver como a criação, o ser humano, como ele é por dentro, o que o nosso organismo é capaz de fazer. A nossa pele é capaz de curar uma cicatriz, uma ferida e virar uma cicatriz, células. Que Deus é esse que é capaz de criar algo tão poderoso? Um peixe de cada espécie. Olha só que poder. Os alimentos certos para que venhamos comer, nos alimentar diariamente. Olha que isso. A sabedoria, as instruções que Deus nos deu para criar isso aqui, para estar num templo desse. Como que Deus nos deu sabedoria para criar um microfone, para sair o som, para dar eco, para todos ouvir. São coisas às vezes parece boba, mas é poderosa demais, porque é só um Deus que pode fazer isso. Você pediu alguém para olhar seu cabelo, um fio do seu cabelo, e consegue achar DNA, identidade única. Que ser humano que é capaz de criar isso? Só existe um Deus para criar um poder desse, algo tão poderoso desse. Mas não acreditamos, porque nós agimos pela razão e não por fé. Queremos ver as coisas do nosso jeito. Olhe para o alto, olhe para o alvo. O Senhor quer mudar a nossa história. Olhamos as circunstâncias. Temos olhado muito aos olhos naturais. Eu sei que parece até fácil não falar. Eu sei que não é. Mas quando você diz que fulano está curado, já vê ele curado. Eu queria um parente meu liberto de alguma coisa, de algum vício. Eu já tenho que olhar para ele curado. Não, ele já está livre. Não, meu filho já foi liberto. Você já tem que usar essas palavras. Não, ele está com câncer. Não, ele já foi curado. Ele nem com câncer está mais. É as nossas palavras que tem que mudar. É as nossas ações diante de um Deus poderoso. Isso é agir por fé. Então temos que crer no nome de Jesus. E Ele tem poder para derrotar todas as ações malignas. E jamais ter poder sobre as nossas vidas toda ação diabólica. E nós temos deixado o diabo minar nossa mente, a nossa casa e a nossa família com mentiras e enganos. Mas temos que contra-atacar. Porque a Bíblia diz: quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se você está na sua casa, você é igreja. Se você está no teu trabalho, você é igreja ali. Então o inferno não pode prevalecer contra o seu trabalho. O inferno não pode prevalecer contra a sua casa. O inferno pode prevalecer dentro do seu carro. Onde você estiver. E onde você estiver, você é igreja. O inferno não pode prevalecer. Se o inferno não prevalece, o que prevalece? A honra e a glória do Senhor. Ela tem que prevalecer. Finalizando. Hoje você pode sair desse lugar salvo. Aceito e liberto pelo nome de Jesus. Creia no poder de Jesus e tenha uma vida completamente transformada. Mas você tem que ter fé e crer que você pode ser transformado, pode ser mudado. O nome de Jesus tem poder para salvar a sua vida, para tornar o Filho de Deus e para derrotar as ações malignas. O nome de Jesus tem poder para transformar a sua casa. Creia, creia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. De fato, nós vamos servir. Todo mundo vai glorificar o nome do Senhor. Eu e minha casa. Não tem nada que vai me impedir. Nada vai me impedir de servir ao Senhor. Nada. Pelo poder do nome de Jesus, hoje você pode ser salvo dos seus pecados, de toda condenação que há para aqueles que não estão em Cristo. Então creia no nome de Jesus. Creia nesse poder que tanto falamos, que tanto buscamos. Olhe para a sua vida, olhe para você. O que Deus fez até agora. E o que Ele pode fazer.